Organização financeira e a tomada de decisão na reforma tributária é o tema da nossa live de hoje. Gente, e aí, tá preparada para a reforma tributária? Você tá viajando na maionese, não sabe do que eu estou falando? Não tem a sua organização financeira, nem da sua empresa e nem da sua vida? Meu amor, saiba que você pode ter um problema muito grande com a Receita Federal. E para além de ter problema com a Receita Federal, gente, é não ter patrimônio. É sobre isso. É você estar sempre vendendo o almoço para comprar janta. Não tem nada pior na cabeça do ser humano. Foca na titia aqui, foca em titia. Já pega essa live, convida as amigas empreendedoras, convide os amigos pra gente bater um papo sério, de gente madura, de gente grande, que faz diferença, para que de fato você comece a preparar a sua vida, tá, gente? Independente se você empreende, se você é CLT, não importa. Para você preparar a sua vida para o cenário que se desenha a partir de 2027, ok? Então estou fazendo uma série de lives, inclusive todas as sextas-feiras estou aqui firme e forte para falar com vocês sobre a reforma tributária, sobre fatores psicológicos, sobre educação financeira pessoal, porque toda empresa ela é feita para gerar lucro. Para quem? Para os seus sócios, para os seus acionistas. A empresa não gera lucro, o acionista tá pobre. E não tem um ser humano na face da terra que tá com dívida, que não tem dinheiro, que tá faltando as coisas dentro de casa, que ele vai estar com sanidade mental. Não tem, gente. Qualquer ser humano, digam pra mim aí, vocês, coloquem nos comentários. Você, quando tá sem dinheiro, você tá feliz, você fica bem, você fica satisfeito, porque felicidade é uma palavra até forte. E aí corre o risco dos gospel vir brigar comigo. Então, respirem, tá? Você, quando tá sem dinheiro, tá faltando ali para inteirar, para pagar a conta de energia, de telefone, o Simples Nacional, a guia do MEI. Tu fica super bem, super tranquila, a cabeça fica em ordem, não fica, ponto. Não existe um ser humano que, em faltar, a eminência da falta, isso é intrínseco do ser humano, tá, gente? Maslow desenhou um negocinho de pirâmide das necessidades humanas, não é o que, né, Titia acha nada. Titia vem aqui e informa várias pesquisas, inclusive, ó, aqui, essa parte aqui minha é só de pesquisas que eu achei relevante imprimir, porque se eu fosse imprimir tudo que eu tenho, eu tava ferrada, e o meio ambiente também. Mas só de pesquisas sobre contabilidade comportamental, tá? Sobre vieses cognitivos, correlacionando contabilidade, educação financeira e o ser humano, a cabeça do ser humano. Então vamos lá, para a gente começar a se preparar para 2027, se preparar financeiramente, é importante que seja dito o número 1 do básico que você precisa para ontem resolver na sua vida: autoconhecimento. Se você, ser humano que está me ouvindo aqui, você, mulher, está empreendendo e não pratica o autoconhecimento e não para pensar e não dedica um tempinho aí da sua agenda, não entra no Google e faça qualquer formuláriozinho, meia tigela de autoconhecimento, saiba que você não vai evoluir na sua vida financeira, tá? Na sua vida como um todo, mas aqui eu tô falando de dinheiro. E o reflexo de uma vida saudável se chama patrimônio, gente. Se chama dinheiro na conta. É isso. O resultado de um negócio é dinheiro no bolso. É esse dinheiro começar a trabalhar por você, ao ponto que você começa a dedicar tempo para coisas que importam para você. Mas para isso você precisa saber o que importa, né, meu amor? Então você precisa ter autoconhecimento. Se não tem autoconhecimento, nenhuma planilha financeira da face da terra será suficiente para você. Nenhum gasto de consumo vai ser suficiente para você. Por quê? Porque você não se conhece, você não sabe o que você gosta quando você tá triste, o que você se recompensa, porque o tema da live de hoje é falar sobre organização, dinheiro e tomada de decisão. Todos os dias nós tomamos decisões nas nossas vidas. Isso é intrínseco do ser humano. A gente nasceu para tomar decisão.
Ah, eu não quero decidir nada. Você já decidiu alguma coisa. Já houve um processo cognitivo cerebral, do seu cérebro mesmo, tá, gente? Aí eu vou falar do órgão aqui, ó, do trem palpável. Esquece a mente por enquanto. Vamos focar só na estrutura física. Então, só o simples fato de você levantar, vou levantar 5 horas da manhã, é uma escolha cognitiva. Existiu ali uma conexão cerebral que gasta energia, ok? Importante que seja dito. E o autoconhecimento vai fazer com que você consiga construir conexões automáticas dentro da sua cabeça, porra! É isso, entende? Onde você vai saber exatamente, tô triste, o que eu me recompenso? Ah, eu vou comprar um bolo de pote. Vai foder com a saúde, vai ferrar com o dinheiro e é isso. Ah, mas de vez em quando pode? Eu sou categórica. Açúcar não deveria ser, tem que ser riscado do universo. Mas, enfim, fica a critério do freguês, ok? Contanto que essa recompensa esteja na planilha de Excel. Ai, Dani, eu não tenho planilha de Excel. Então você tá viajando na maionese. Para além de não ter autoconhecimento, talvez seja uma pessoa muito pentelha andando na face da terra. É isso, tá, gente? E aí eu quero fazer um adendo em relação ao autoconhecimento, gente. Em relação, dentro do autoconhecimento, um negocinho chamado senso crítico. Tô aqui olhando para pro meu roteiro. Que eu me preparo para falar para vocês, tá? Vai achando que é assim do nada. Então, dentro desse autoconhecimento, eu preciso dizer o seguinte: a sociedade hoje está doente. Doente, infelizmente. Mais um ano que nós tivemos um aumento absurdo de casos de afastamento. Ontem, inclusive, eu vi o dado do Ministério do Trabalho, preocupante. No ano de 2024, foram 472 mil afastamentos, um aumento de 68%. Nunca antes, na face do que a gente consegue medir, houve um número de afastamento. Afastamento ali, gente, no INSS. Agora, você imagina as subnotificações da empreendedora que não pagou a guia do MEI e não tem condição de pedir uma porra de um salário mínimo, porque ela não pagou a guia do MEI. Ou nós que empreendemos e que, mano, não dá pra parar. É sobre isso. Não dá, entende? E não vai poder pedir afastamento. E aí, ontem eu vi o dado do INSS mostrando que de 472 foi para mais de 500 mil casos. 500 mil brasileiros que estão em CLT foram afastados por transtornos psicológicos, gente. Isso é muito grave. Nós erramos feio aí, tá feio o negócio. Tem um trem muito feio, muito cagado, tá? Deu merda, sabe? Deu super merda. Se você que já é maduro não entender que o negócio tá muito ruim, eu não sei o que vai ser de nós. Por quê? Qual que é o reflexo disso financeiramente falando? Uma população endividada e uma população inadimplente. A população adulta do Brasil já bate 80% de níveis de endividamento. Metade disso é inadimplência, aquela pessoa lá que tá devendo Serasa, que tá com o CPF cagado, que não tem escola no banco, que não consegue pagar nada, gente. Tem um troço muito errado. E aí, o que eu observo aqui em todos os estudos? Primeira coisa, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Outra coisa muito importante dentro do autoconhecimento, que a gente não pode ser autoconhecimento gourmet, Nutella, que fica esperando do outro dizer pra você o que você gosta. Pelo amor de Deus. Enfrentamento. Enfrentamento. A vida é dor. Se a pessoa não está acostumada ou não foi treinada a entender que vai doer as coisas da vida, o cotidiano da vida, a vida cotidiana tem que ser normalizada novamente, porque já era normal a pessoa levantar num horário aceitável, 5 e pouca, 6 horas da manhã, né? Era normal. Era normal, para além disso, a pessoa escovar o seu dente, lavar a sua louça, limpar a sua casa, lavar a sua roupa. Hoje em dia tudo isso virou um problema. E onde que isso reflete? Isso reflete lá na grana das pessoas.
tudo que a gente faz na vida. Anotem isso no coração de vocês, com muito amor, com muito amor. Tudo que a gente faz na vida reflete no dinheiro. Tudo. Tudo. Se fosse no passado, Dani, eu ia dizer assim, tudo que a gente faz na vida se reflete no escambo. Mas nós não vivemos no escambo mais. A gente vive no quê? Na moeda de troca, dinheiro. Mas se eu for correlacionar escolhas com moeda de troca, aí, que seja dinheiro físico, seja Pix, seja Bitcoin, seja caralho coin, seja escambo, seja ouro, seja prata, seja bronze, seja qualquer coisa. Seja o tempo. Gente, a vida, ela não é muito difícil. E o que eu tô dizendo é o óbvio, mas hoje em dia o óbvio, ele só é óbvio pro olho treinado. Então você quer prosperar no seu negócio? Você quer ter uma vida digna? Não vou nem usar mais o termo riqueza. Ah, fique rico sem problema com a Receita Federal. Mano, quer ter uma vida digna? Pratique o autoconhecimento e o bom senso. E senso crítico, gente. Senso crítico, cuidado para não se descolar da realidade. Nós vivemos no Brasil e fim de papo. O Brasil é majoritariamente de pessoas simples que ganham até R$3.500 por mês. Vocês sabiam disso? Basicamente 90% da população ganha até R$3.500 por mês. Independente do lugar, porque 90% é muita gente, acredite. A gente tem uma população de mais de 212 milhões de pessoas. E aí, se nós temos 212 milhões de pessoas, 500 mil dessa galera tá com a cabeça fodida. De fato, né? Tá ali, declarado. Mas aí, se a gente encara os subnotificados, a gente pode colocar 1 milhão desse povo aí, tá tudo perturbado. Isso se não tiver mais do que isso. Papo reto. Não vou ficar abrindo câmera aqui pra poder ficar massageando o ego de ninguém. É identificarmos cenários, temos números. Tudo isso que eu tô falando é algo divulgado, público, basta você dar um Google. Quantos habitantes existem no Brasil? Você vai verificar que muita gente morreu, inclusive. A gente tinha uma numeração maior, mas enfim. Temos agora um número um pouco menor do que dados anteriores. O nível de endividamento e de inadimplência, ele é divulgado mensalmente pelo Sebrae, pelo Serasa, pelo SPC, pelo próprio governo, no site oficial. E os dados de afastamento são divulgados pelo Ministério do Trabalho, inclusive eu vi no Instagram, não foi nem no Google. Logo, se você quiser ter um mínimo de bom senso na vida, pare e analise dados. O que as pessoas falam que elas acham que se não tem dados comprobatórios para isso, é só viagem na maionese. E aí, como diria minha mãe e a minha avó, mano, se o colega vai colocar a cara na merda, tu vai colocar também? Tomem cuidado, gente, isso é muito sério. Porque a vida, ela é uma só. É uma só. Outra coisa, tomem bastante cuidado, isso dentro do tema autoconhecimento, para você conseguir ter a dignidade financeira na sua vida, é com falas repetitivas de manada. Essas falas repetitivas de manada, não pagar o imposto, como é que é, gente? Esqueci agora, tem uma fala específica que a galera fala, não pagar imposto é crime de... Jesus, esqueci. Mas enfim, tem uma fala ali que tudo bem você pagar imposto, não pagar o imposto porque você, pobrezinha ali, tá por legítima defesa. Não pagar imposto no Brasil é legítima defesa. Pelo amor de Jeová, gente. Pelo amor de Jeová. É a coisa mais patética que... ficar inadimplente no Brasil é normal. É normal você atrapalhar a vida financeira de uma outra pessoa? E eu vejo muito gospel fazendo isso, tá? Que eu não falo nem que é crente, nem que é cristão. É gospel. É essa galera que é sabor cristão. Essa galera de crente dessas igrejas meio esquisita, sabor cristão. É os gospel. Que adora arrotar a santidade e não tem capacidade de pagar seus impostos. Que não tem a vergonha de ficar devendo os outros. Não tem vergonha. Gente, isso é digno de vergonha. E se a pessoa vira e fala que é normal no Brasil, não, tá errado.
não trabalhar e achar que isso é normal é coisa de gente que tá realmente muito triste da cabeça. O trabalho dignifica a pessoa, o homem, a mulher, não interessa qual o gênero, o sexo, não interessa a sua opção, inclusive sexual, dane-se. É um caso seu. Mas o trabalho, ele sempre, em todos os momentos da sociedade, depois que Adão e Eva cagaram com a porra toda, vai lá brigar com eles. Não é comigo, ok? Tudo bem? Aqui eu tenho vários livros, e em outros, no meu computador tem vários livros de pesquisas anteriores. Platão, Aristóteles, Epiteto, enfim, Jesus, tá aqui, a Bíblia tá na minha frente. Ah, gente, então assim, esse papo inicial é para vocês acordarem. Porque eu atendo pessoas todos os meses, eu falo com pessoas todos os dias. E todos os dias eu vejo gente reclamando daquilo que não era para ser reclamado, porra. Não era. Basta você simplesmente praticar o autoconhecimento e entender e aceitar o país ao qual você vive. Aí também tem as falácias da manada. Ai, porque eu vou mudar do Brasil. Você vai ser estrangeiro em outra terra, ninguém te quer lá não, acordem. A gente também não quer outras pessoas aqui. Ah, isso é xenofobia, isso é caralhofobia nenhum, gente. Isso é realidade de vida, cara. Isso é realidade. Parem de ser pentelhos. Cada cão que lamba a sua caceta. Seja responsável. Fim. Gente madura tem que ser responsável. Tem que praticar autoconhecimento. Tem que viver de acordo com aquilo que consegue produzir. E fim de papo, não é culpa da tua mãe, não é culpa do teu pai, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, caralho. É culpa sua que é imaturo e fim de papo. Ponto. Aí, vamos pro cenário 2. A pessoa é quase um artista aqui, gente. Eu tinha que ter feito cinema. Desorganização. Você nunca, jamais na sua vida, nem você, nem ninguém na face da terra vai conseguir construir patrimônio se estiver desorganizado. Fim de papo. Por quê, gente? O patrimônio, ele se constrói dentro da organização e com dados cabais. Eu como contadora, eu digo para você o seguinte: se não tem uma planilha de Excel, não tem um papel de pão, não tem nota, não tem caralho nenhum, em lugar nenhum, eu não tenho condições de fazer contabilidade. E aí, como que eu vou falar que você tem ou não patrimônio? Não tem. Isso é um patrimônio ilícito. Ah, mas eu tenho uma casa, eu tenho... Tá, mas tem documento disso? Onde? Ah, não tem. Então, meu amor, isso não é seu, na realidade dos fatos. Desculpe, sinto te informar. Não tem comprovação. E, gente, pelo amor de Deus, vamos normalizar a burocracia. Eu detesto burocracia, tá? Detesto burocracia. Não gosto de burocracia. Mas eu normalizo a burocracia. E aí eu fico sempre zoando que eu falei ontem com uma cliente que eu não tenho tendência nenhuma para ser famosa. Porque eu não gosto de ninguém me enchendo o saco, não gosto de ninguém me perguntando as coisas, não gosto de dar satisfação da minha vida para ninguém. Logo, ser famosa não é uma coisa que vai me caber. Não vai. Sinto muito. Por quê? Porque cada um tem seu modus operandi. E sem contar que burocracia. E aí, gente, voltando, a gente pratica o autoconhecimento e entende qual é o nosso nível de tolerância com a organização, tá? Porque, por exemplo, quanto mais fontes de renda você vai criando, é maravilhoso, mas mais organização você tem que ter. Quanto menos estrutura você faz na sua empresa, o momento que ela começa de fato a crescer, você vai ter um problema. Por quê? É como diz na Bíblia, você está construindo uma casa na areia. Beleza, o primeiro degrauzinho ali, a areia aguentou. No segundo já começa a ficar meio cagado. No terceiro o trem já desaba. Então a gente precisa aprender a construir a nossa casa na rocha. Porque a cada andar que a gente vai colocando, a gente consegue continuar firme. Mas isso vai, gente, de tolerância. De tolerância. Se você não tem tolerância em entender os fatores de vida,
realmente você não vai construir nada. E não se assustem aqui quando eu utilizar de algumas palavras para trazer a atenção de vocês pro lugar, gente. E comecem a... Eu, pelo menos, eu não gosto de gente que começa a querer massagear meu ego. Eu não gosto de gente que massageia o meu ego. Eu gosto de gente que fala pra mim aquilo que eu preciso melhorar. Então vamos identificar isso. Porque, infelizmente, gente, hoje a gente chegou num nível de sociedade complicado. Em todo lugar que eu vou, que eu tenho a oportunidade de conversar de uma forma mais normal, eu sempre faço a mesma pergunta. Principalmente quando eu vou pra igreja. Eu pergunto sempre, qual a minha responsabilidade no caos que está a sociedade? A responsabilidade é minha. A gente não vive numa bolha, gente. Se hoje a gente tem um nível de endividamento tributário absurdo, é porque alguma coisa errou. Eu, como contadora, eu me sinto inclusive, vou fazer um outro adendo. A Receita Federal enviou para minha empresa, meu Deus, socorro, uma comunicação para que eu oriente os meus clientes a pagar os tributos. E que se tiver devendo, para fazer parcelamento, senão vai perder as possibilidades de lá de estar em simples, de estar como MEI. É minha responsabilidade também. Só que vai adiantar eu vir falar para vocês assim, ai, pessoinhas lindas, hoje é dia 20, hoje é dia de pagar a guia do MEI, do Simples Nacional. Você já pagou a sua guia? Vocês são criança, porra. Vocês não são criança. Tô falando com criança que tem que ficar massageando o ego, que qualquer coisinha se sente dodói. Nem com os meus filhos eu não faço isso. Com os meus filhos é assim, deu merda, arruma, resolva. Essa semana mesmo aconteceu isso. Eu fiz uma atribuição para minha filha menor, ela tem 9 anos. Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 15, quase 16. Ó, liga, faz isso, isso e isso. Aí ela fez meia boca. E aí, o que acontece quando a gente faz as coisas meia boca? Dá merda. Na vida de qualquer um, inclusive numa criança de 9 anos. Aí, vizinha foi e ligou, falando que ela deixou o negócio que ela tinha que colocar num bloco, ela colocou no outro. Aí começou a vir meio fragilizada. Ai, mãe. Eu falei, ai, mãe, não. Pega o telefone agora e faz o que eu mandei você fazer. Aí já pediu meu filho mais velho para ajudar. Aí começou a reclamar. Eu falei, nada de reclamar. Pode agradecer por 3 coisas. Eu falei, minha filha, na vida, as coisas podem dar merda. Acredite. Eu, mais do que ninguém, na vida, minha vida pessoal, eu entendo muito bem de que tudo pode acontecer e uma coisa muito merda pode acontecer também. Mas a gente tem que aprender a resolver o problema. Então, neste momento, você vai pegar o telefone, você vai descer, você vai pegar um negócio que era pra ter colocado no outro bloco, você vai entregar na mão da pessoa. Ela saiu meio puta, mas aí é problema dela. Voltou, resolveu o problema? Resolveu. Chamei os meus 2 filhos e falei assim, olha só, vocês precisam aprender o seguinte, não é problema termos problemas. Não é problema a gente acabar errando. O problema é a gente achar que o outro vai ter que resolver. Então você precisa resolver. Ok? Você precisa resolver. Se você não tiver a capacidade... Isso, gente, eu tô falando com uma criança de 9 anos e um adolescente de 15. E aí vocês com 30, 40, 50 anos se sentem dodói com pouquíssimas coisas, vocês me desculpem a sinceridade. Faltou uma havaiana de pau lá quando vocês eram crianças. Porque hoje em dia eu viro e falo, tem que anotar todos os gastos. Ai, mas é porque tão isso, é porque é difícil. Que isso, gente? Que isso? Tô falando com criança que tem que ficar tendo tato? Porque qualquer coisinha a mais pra chamar a atenção, a pessoa se sente dodói. E aí, meus amores, sinto te informar. Se você não aguenta o desconforto, você não vai construir nada na sua vida. Essa live aqui nem é pra você. Vá procurar coach de meia tigela, que esse sim vai massagear seu ego. Você vai gastar uma grana de curso com eles e não vai evoluir nada na vida. É isso, gente. Acordem. 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 Ah, não quero acordar, então vaza. É isso, tá? Tem gente para todos os gostos aqui na internet. É isso. Dentro dessa desorganização, gosto de pontuar coisas muito importantes. Falta de processo. Você
Sim, gente, independente se empreende ou não, mas é óbvio que quem empreende, o processo é o dobrado. O processo é o processo do seu negócio, o processo da sua vida. Você vai ter que parar para identificar 2 tipos de processo que otimizem a sua vida. A falta de processo faz com que a sua empresa não tenha um lucro digno. E eu falo isso porque eu atendo pessoas já. Eu tenho clientes aqui que eu acompanho já há muitos anos. E ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente com fechamento de 25 com fechamento de 24. Ela faturou menos em 25, mas ela lucrou mais. Por quê? Porque a gente conseguiu otimizar os processos, o processo da vida pessoal, e a empresa gerou mais lucro do que no ano anterior, que ela faturou mais e lucrou menos. Porque não tinha processo. Não tinha processo. É isso. Aí a pessoa que entende a necessidade do processo e não sabe fazer um processo, porque é isso, gente. A gente na vida precisa ter a humildade de virar e falar assim: eu não sei fazer. Você pode me ajudar? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que eu não sei X ou Y assunto. Inclusive, tem pessoas que vêm para contabilidade. Eu tenho esse tipo de empresa. Eu falo, não faço essa empresa. Eu vou te passar uma colega que é especialista. Por quê? Porque eu vou demandar muito tempo de estudo e eu não quero. E é isso. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de ser bom em tudo. E tá tudo bem. Aí, quando eu entendo que me falta processo e que eu preciso aprender a fazer esse processo, independente, pessoa física, jurídica, contador, advogado, manicure, não interessa qual é a tua opção profissional, tá? Se entendeu que não tem processo e que você não sabe fazer, porque, gente, vamos lá, vamos ser honestos conosco. Todo mundo 30 a mais, até hoje em dia, tá? Não teve, por exemplo, educação financeira nas escolas. Nós não aprendemos a lidar com isso. Nós não aprendemos. Lá na nossa infância. Logo, como que você vai achar que você vai saber, meu querido, minha querida? É impossível. O nosso cérebro, ele não brota conhecimento do nada, não. Ele precisa de estímulo para fazer conexões. Então, ó, analisa, pontua. Falta de processo. Falta de gestão de tempo. Eu comecei a live falando sobre o autoconhecimento e sobre moeda de troca. O tempo é a nossa moeda de troca mais importante que tem. E aí é onde, se você não entender que o seu tempo, ele é o mais importante que tem, e que não é sobre a quantidade de valor financeiro que você consegue fazer, mas em sim no lucro que isso te gera pelo tempo que você gastou, mano, você não vai enriquecer nunca. Você não, na realidade, não é nem só enriquecer, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir ver. Por quê? Você não tem processo, logo isso não tá em lugar nenhum. Você não sabe gerenciar seu tempo. Tu não tem autoconhecimento. Logo, você nunca vai conseguir ter clareza de números. Se você não tem clareza de números, e quando eu digo você, gente, eu me incluo nessa conta. Se eu não tenho clareza de números, esquece. Porque o cérebro, o nosso cérebro, ele foi feito com ancoragem de valores. Então, a gente precisa ter coisas antes. Tipo, os contadores no Brasil têm um salário médio de R$5.500. Pum, eu ancorei. Estou recebendo mais do que R$5.500? Estou acima da média do Brasil. Agora, se eu não tenho ancoragem de nada, inclusive a ancoragem é uma das coisas que o mercado mais utiliza para vender. Aproveite a promoção de R$200 por 100. Ancoragem, isso é um viés cognitivo. Dentro dessa live eu não vou falar sobre vieses cognitivos, não hoje, mas ao longo do ano eu vou trazer conteúdos um pouco mais técnicos para que vocês possam entender o que de fato acontece no pano de fundo da vida, do como que funciona o nosso modus operandi
e que você pode bater ali, eu não quero, não é assim, negacionista, aquela coisa chata, aquela pessoa pentelha que acha que é especial e que, mano, não vai mudar porque você gostaria que fosse diferente, e sinto muito, não vai mudar. Então aceita que dói menos, entende? Com muito amor no coração, inclusive. É parar e analisar o seguinte: o que essa pessoa tá falando comigo? Eu tô aqui falando com você, a grande parcela, talvez, principalmente aqui no TikTok, entra e sai, não me conhece, não sabe quem eu sou. Aí aparece aqui, eu viro e falo, porra, caralho, tomem vergonha na cara e sejam maduros. Usem melhor o seu dinheiro. Aí só pensa no porra e no caralho. E esquece de que não tem responsabilidade em usar o seu dinheiro. Ok? Isso só mostra o tanto que as pessoas estão frágeis. E não existe construção na fragilidade, gente. É aquela paradinha da Bíblia. Você está construindo a sua casa na areia, que é frágil, e não na rocha, que é forte. Porque qualquer coisa é o suficiente para te tirar do foco. Seja um palavrão, seja uma pessoa que você, que você não sabe nem direito quem é, e falou mal da sua roupa, sei lá, enfim. E o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. Porque toda pessoa que não pratica o autoconhecimento, que está desorganizada, que não tem processo, não gerencia o seu tempo e não tem clareza de número para fazer uma coragem, ela não evolui. Não evolui, infelizmente, gente. Eu estudei tudo que vocês possam imaginar nessa parte de parte comportamental, dinheiro, psicologia econômica, finança comportamental, neurociência, para caçar uma forma mais fácil, para mim também, porque eu tô a fim de ficar rica sem problema com a Receita Federal. E existe sim. A gente está disposto a aguentar o fator tempo da construção de bons hábitos, que vão se refletir na nossa vida financeira ao longo do tempo. Porque uma pessoa com 30 a mais, passou dos 30 anos de idade, ela não vai conseguir recuperar a vida dela em 6 meses. Quem vier e falar uma merda dessa é porque não entende o básico do cérebro humano. Não entende o básico do gerenciamento de tempo, onde nós temos 4 estações do ano. O que tem a ver a estação do ano? Tudo. Produtividade é uma delas. Então, gente, é um fator muito mais profundo e que nos exige mais maturidade. Tomem bastante cuidado com isso. E eu vou reforçar: clareza de números. Se você não tem clareza de números, meu amor, esquece. Vai nadar e morrer na praia. E a sensação é aquela gaiolinha dos ratos. Você corre, nunca sai do lugar. Nunca consegue fazer nada. Ontem eu fui atender uma cliente, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela virou e falou assim: tô precisando ir pra praia, sentar e ficar só ouvindo o barulho do mar. Aí eu virei pra ela e falei assim: bom, eu sou suspeita. Primeiro, porque se eu for esperar ir pra praia pra conseguir colocar minha mente no lugar, fudeu. Que primeiro que eu não gosto de praia, e segundo que a praia é um pouco mais distante daqui. Eu virei pra ela e falei assim: amor, faz o seguinte, a gente acaba aqui, para na frente da sua janela, põe uma música e olha pro céu. Não fica esperando você ir pra praia pra poder pensar, não. Eu todos os dias, basicamente, eu vou pro meu parquinho aqui no meu condomínio, deito no chão e fico olhando as estrelinhas, pra tentar colocar a cabeça em ordem. Hoje de manhã, eu sentei na minha cama e peguei um papel e fui fazer um brainstorming do que eu preciso fazer. Olhando pro céu, ouvindo os passarinhos, pensando na vida. As pessoas não pensam na vida mais porque é como se fosse um problema você parar para pensar. E de preferência em nada que tenha relevância. Entendeu? E aí você consegue começar a ter clareza. Tá? Começar a ter clareza. Uma outra coisa que eu observo muito, e aí, gente, isso aqui muda o jogo de qualquer pessoa que quer ter uma vida que faça sentido. Que não é só sobre dinheiro. Lembrem-se disso. Não é só sobre dinheiro. Capacidade produtiva versus saúde. Uma das coisas que eu sempre pergunto quando a pessoa vem pra mim:
Quanto que você quer que a sua empresa te pague? Que o seu negócio te pague? Não interessa se é pessoa física, se tem CNPJ, se não tem. A pergunta é, quanto que você quer que seu negócio te pague? Se você tem esse número, por gentileza, coloca aqui pra mim. Eu quero que meu negócio me pague, não sei, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, não sei. O céu é o limite pra você. Quanto que você quer que seu negócio te pague? Essa pergunta, ela vai ser fundamental para um negocinho chamado plano de negócio. Por quê, Dani? Porque se você vir e fala, quero que o meu negócio me pague 10 mil reais, MEI não é para você. MEI não é para você. E se essa empresa for uma prestadora de serviço e vamos supor que ela, né, a Receita Federal determina uma lucratividade de 32%, você tem que faturar pelo menos uns 30 mil reais. Aí você precisa saber qual é o seu ticket médio, para você saber quantas vendas você precisa fazer. Olha só que número interessante. Aí, se você trabalha sozinha, saiba que, será que você consegue faturar 30 mil? E se você for uma venda de produto, quantos produtos você vai ter que vender? E se for uma venda que você precisa levar isso para o correio? Gente, tudo vai depender da sua clareza. Se você tem uma vida muito cara, saiba que você vai ter que trabalhar mais. Top, legal. Quer, mas ainda assim, Dani, eu quero uma vida de 50 mil reais. Legal. Você tem capacidade produtiva para isso? Você tem saúde para isso? Você tem tempo hábil para faturar isso? Lembrando que o tempo é o recurso mais justo que tem na face da Terra. É o único, na realidade, justíssimo. 24 horas é para você como é para mim. 24 horas é para quem tá lá na China e quem tá aqui no Brasil. Então, essa parte da capacidade produtiva versus a saúde, meus amores, aí não tem o que se discutir. E é exatamente o reflexo que a gente tem visto. Pessoas sendo encostadas pelo INSS, pessoas morrendo, inclusive porque desenvolveram câncer, porque desenvolveram N coisas, porque não entenderam que não tem capacidade produtiva para viver a vida que estão querendo. Mas eu mereço. Meu amor, você merece ter uma vida leve, ter uma vida saudável. Você merece ter relações profundas com a sua família e não comer e cagar. Porque é basicamente isso que as pessoas mais fazem. Comer, cagar, jogar no tigrinho. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão gastando seu dinheiro suado, jogando numa porcaria de uma plataforma que não é possível. Quase todo mundo sabe, vou falar quase, né? Porque eu acho que realmente tem pessoas que não sabem. Quase todo mundo sabe que não foi feito para você ganhar, foi feito para você perder. Estão acabando com as famílias, porque simplesmente estão querendo viver uma vida que é fora da realidade. E só conseguimos mudar as nossas vidas dentro da realidade. Se você ficar fora da realidade, lasca. Vou dar um exemplo agora bem simples. Você é uma cabeleireira, ok? Você é uma cabeleireira e que tem filho, por exemplo. De manhã você quer ficar com seus filhos para cuidar dos seus filhos e à tarde eles vão para a escola e aí você vai trabalhar. Logo, você só consegue atender 2 clientes. Esse valor de 2 clientes dá um ticket médio de R$150. Então, você deve faturar ali uns R$300 por dia. Mas você só consegue trabalhar 20 dias úteis. Logo, você faz R$6.000. Só que esses R$6.000 é o valor bruto. Você vai tirar a tua guia do MEI, porque você consegue ser MEI faturando esse valor. Você vai tirar os custos ali de produto. E pode ser que te sobre, sei lá, R$3.000. Ai, Dani, mas é muito pouco. Gente, 90% da população ganha até R$3.500. Muito pouco para quê? Se for para querer ter um iPhone 17, querer comprar a brusinha todo mês, querer ter todos os streamings da face da terra, realmente é pouco. Porque, como diz minha mãe, não dá para ter tudo na vida. Não dá.
E isso você precisa ter número, tá? Isso precisa ter um número. Ontem, eu gosto de expor vida real, tá, gente? Ontem, eu tava conversando com meu filho mais velho. Tem algumas coisas que eu converso com meu filho mais velho e outras que eu não tenho condição de conversar com a minha filha mais nova, porque ela é nova, tá? E eu tava conversando com meu filho mais velho e falei assim, Daniel, ó, senta aqui do meu lado que eu vou te mostrar a nossa planilha de planejamento financeiro. E aí eu fui mostrando pra ele cada gasto que a gente tem aqui em casa. E que se a gente começar a viajar na maionese, tiver um gasto muito maior, por exemplo, na energia, gente, pega um adolescente com um fiozinho de celular ruim, para você ver o impacto que é no mês seguinte na sua conta de energia. Que aqui eu quase caí dura. Foi R$100. E aí R$100 seria o quê? Um passeio. Mas como que o meu filho vai saber? Só se eu mostrar, não é não? E foi exatamente isso que eu fiz. Falei, vem cá, mamãe, senta aqui do meu lado, vou te mostrar qual é o custo da nossa vida. Legal, mostrei o custo da nossa vida, que não é nada barata. Eu falei, tá, e de onde que vai sair esse dinheiro? Porque beleza, entendemos aí que temos um custo de R$10.000, mais de R$10.000. E de onde que sai esse dinheiro? Cai como mágica na minha cabeça? Aí eu abri a minha pessoa jurídica. Eu falei, ó, pra mamãe fazer esse dinheiro, a mamãe precisa dessa quantidade de cliente. Essa quantidade de cliente faz com que a mamãe tenha que trabalhar de X hora, e às vezes no fim de semana, para que a gente consiga manter. Se a gente quiser fazer uma coisa mais elaborada, isso quer dizer que a vida vai ficar mais cara. E se ela vai ficar mais cara, eu vou ter que trabalhar mais. E se eu trabalho mais, eu vou ficar menos tempo com você, com a sua irmã. É isso que você quer? Não, mãe, não quero não. Então vamos ter consciência. Consciência no banho, consciência com a energia, consciência com a alimentação, consciência no sistema de recompensa. Vamos começar a fazer mais coisas juntos, em família, mais interessante. É um papo que só dá pra você ter com a sua família se você tiver dados. Ah, não tenho dados, Dani, então precisa correr atrás dos dados. No link da minha bio tem o meu combo de planilha, a mesma planilha que eu uso desde 2012, que eu comprei meu apartamento, que eu reformei meu apartamento, enfim, que eu fiz tudo que eu fiz na minha vida até hoje. E que todos os meus clientes utilizam. E que dá resultado, gente. Que eu mostrei, inclusive, ao meu filho ontem. Para que ele entenda o fator temporal. E aquele dinheiro que está na planilha, ele precisa ser produzido por alguém. Esse alguém sou eu. E quanto que será que o pai contribui? Porque tem isso, né, gente? Ah, contribui. Fiz questão até de mostrar. Fiz questão de mostrar. Vi um comentário aqui no TikTok e achei interessante. Tudo isso é válido, só que dessa vida não se leva a nada. E é exatamente por isso que eu mostrei pro meu filho. Porque eu vou morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. É que nós vamos morrer e que precisa pagar imposto. São duas. E aí, hoje em dia não, já há muito tempo. Ao longo do tempo, eu fui educando o meu filho, primeira coisa, para ele ser homem. Se eu bater a cabeça e morrer, ele sabe o plano funerário, ele sabe ligar. Ontem, inclusive, eu fiz toda uma didática com ele. Ó, se eu morrer, vai ter o seguro de vida, você vai fazer isso. Você tem essas possibilidades de fazer. Pra quê, gente? Pra ter tranquilidade, porque realmente a gente morre e fica tudo aqui. E por isso que eu vivo falando, o sistema de recompensa não pode ser relacionado a consumo. Tá triste, quer comer um bolo de pote. Tá alegre, quer comer um açaí. Tá ansioso, quer se entupir de tudo que é tipo de sei lá o quê. Quer jogar no tigrinho. Em vez de dançar, de transar com a esposa, com o marido. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Ouvir uma música, admirar o céu, correr. Sistema de recompensa furado. Sistema de recompensa furado. Nós agora chegamos no momento quanto sociedade barra na parte econômica da coisa, que se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, com senso de urgência, cacete, senso de urgência, e começar a organizar a sua vida,
anotar todos os seus gastos, anotar tudo que você recebe e fazer o seu planejamento de 5 anos. O que você quer na sua vida daqui em 27, em 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Com quantos anos você vai estar em 2031? Com quantos anos seus filhos estarão? Se você não tem clareza de número, você tá só viajando na maionese. E, gente, ninguém vai se aposentar no Brasil não, cara. E quem paga a contribuição vai se aposentar com um salário mínimo. Um salário mínimo é o suficiente para você? Não é suficiente para ninguém na sua melhor idade. Eu tenho clientes mais velhas. E, cara, eu tava conversando com uma cliente ontem. Ela virou e falou, Dani, eu quero reorganizar as coisas porque eu estou ficando mais cansada. E aí, vocês me desculpam, chegar lá nos 60, 65 anos de idade, ter que trabalhar pra morrer, mano, é triste. Eu não quero. Eu quero chegar aos meus 55 anos trabalhando para lazer, porque eu adoro meu trabalho, mas eu não quero ter que trabalhar porque eu tenho um boleto pendurado para pagar. Eu não quero. Ah, eu quero, Dani. Beleza, seja feliz e não pese ninguém. Nem o governo, nem seus filhos e nem sua família. Toma vergonha na sua cara e começa a fazer seu planejamento, porque daqui 20 anos eu acredito que estarei ainda aqui. Se não tiver, esses vídeos vão ecoar pela eternidade. Ai, meu Deus. Vocês vão lembrar de mim, bem bruxona. Ó, caramba! Vocês gastaram com bolo de pote, com açaí, com tigrinho, com brusinha e não fizeram o dever de casa, estão punindo os filhos de vocês. Isso não é coisa de gente que ama filho, não. E, inclusive, e eu sou a pessoa que fala, tá? Tava cortando meu cabelo e a minha cabeleireira meteu essa pra mim. Não, mas o filho tem que cuidar, não tem que cuidar o caralho. Cuidar por quê? Porque você foi negligente? Ficou tomando cachaça e não teve uma capacidade de pagar uma previdência privadazinha sequer? Um tesouro renda mais? Eu falei, isso é uma tremenda de um egoísta. Egoísta, é o nome da parada. É isso, é o nome do jogo. A pessoa que vira e fala, ai, meu filho vai cuidar de mim, é egoísta. Negligente. É isso, negligente, irresponsável. Criança. Isso é feio demais, gente. E pesa muito. E eu digo isso por mim, tá? Porque a minha mãe foi essa pessoa negligente. Muito negligente, muito negligente. Que teve muito dinheiro na época que era mais nova e torrou todo o dinheiro. E o fim dela não foi legal, gente. Sinto, assim, eu tenho uma experiência de vida familiar que eu viro e falo. Se eu replicar esse padrão, eu tô na merda. Eu não posso fazer igual. Há várias pessoas da minha família, inclusive. Desculpa, amo todos vocês. Só eu posso falar mal da minha mãe, ok? Ninguém mais pode falar mal dela, só eu. E ainda assim, eu nem tô falando mal. Porque no fim do bolo, gente, como diz minha psicóloga, na vida eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então vamos estar abertos a aprender, a construir a nossa vida com muita tranquilidade e aprender a viver o hoje construindo o amanhã. Observe a sua capacidade produtiva. Busque saúde. Busque saúde. Coma bem, se exercite, pratique meditação. Vai cuidar da sua vida espiritual de forma genuína. Não seja pesada a outras pessoas. Isso, inclusive, é bíblico. Seja mordomo daquilo que Deus tem te dado em relação ao seu dinheiro. Não, a sua capacidade produtiva. A sua capacidade produtiva. É o óbvio que não é falado. O que Deus te deu? E que talvez você está acabando? Com a saúde. Capacidade produtiva. Capacidade produtiva, gente, é o óbvio. Se você não tem capacidade produtiva, você não gera riqueza em lugar nenhum. Vamos tomar ali agora, né, a partir do ano, se você nunca teve responsabilidade, se coloque para ter responsabilidade. Comece a fazer o básico bem feito. Básico bem, foca no básico, tá? Titia é do básico. Eu não gosto de nada elaborado. Tudo que fica muito gourmet, saiba que a pessoa não consegue manter constância. Eu corto.
Ah, você devia fazer X coisa. Eu olho e falo, é muito complexo? Não quero. Por quê? Porque eu não vou conseguir manter constância. Agora, o basicão ali, ele é sucesso, tá? E todo santo dia eu falo aqui, no Instagram principalmente, no TikTok só, sexta-feira eu tô aqui, falando sobre o básico. E, gente, vamos cair na real. Onde nós, quanto sociedade, vamos parar? Uma pessoa que vê que mais de 500 mil pessoas foram afastadas por transtornos psicológicos e achar que isso é normal, não, gente, isso não é normal. E onde eu penso, qual é a minha responsabilidade disso? Quando eu abro uma câmera, como eu vou ter que falar para chamar a atenção das pessoas para que elas acordem? Acorda, caralho! Acorda, gente. Acorda, pelo amor de Deus. Sabe, às vezes a gente precisa levar uma porrada na cara para poder acordar de um sonho meio louco. Entendeu? Quem nunca? Na semana que vem eu vou fazer uma live comemorativa. Ai, meu Deus. Uma live comemorativa dos meus 40 anos de idade. E aí sim, na semana que vem, sexta-feira, nesse Beijo Bate Canal, 7h40 da manhã, eu vou estar contando como a organização financeira conseguiu me proporcionar uma vida tranquila. Graças a Deus, hoje eu cheguei especificamente num ano, talvez seja o ano mais tranquilo da minha vida. Até então, tenho problemas? Sim, tem vários problemas. Como qualquer ser humano normal. Mas hoje eu olho o cenário econômico da minha vida e eu viro e falo, tá ok, eu posso ir devagar. E era tudo que eu sempre quis, chegar aos 40 anos de idade e poder ir devagar, gente. Usufruir da minha vida, da minha profissão, do que eu construí pra mim em termos de saúde, de grana, de filhos, de vida profissional, sabe, de interação com sociedade, enfim. Mas isso exigiu uma construção. Isso exigiu autoconhecimento. Exigiu sair da desorganização, tá? Porque eu sou a pessoa que já pesou mais de 90 quilos, ok? Então, vocês olham aqui essa gourmetização toda, esquece. Eu sou aquela que também fez muita merda na vida e que correu atrás do prejuízo e deu certo. Top. E que com 55 anos eu quero trabalhar para lazer. E se a gente estiver junto aqui, a gente vai ver isso junto. E eu espero contribuir na vida de vocês também nesse senso de responsabilidade. Não espere de mim massagear ego de ninguém. Eu sou aquela mãe malvada. Mas eu sou boazinha ao mesmo tempo. Eu sou bem mãe raiz, entendeu? Sou aquela que pentelha. Menino, já anotou a sua planilha? Já fez o seu planejamento financeiro, caralho? É isso, entendeu? Eu sou essa mãe raiz. Ah, não, Dani, eu quero a mãe Nutella com não sei o que lá positivo. É o que mais tem aqui, gente, pelo amor de Deus. Sabe? O que mais tem aqui é gente pra massagear o ego dos outros. Daqui na internet, tá? Eu sou a mãe raiz. Eu sou aquela que vai brigar. Mas, se fizer o dever de casa certinho, vai ganhar estrelinha na testa, tá? E eu adoro dar estrelinha na testa. Ó, não tem nada que me deixa quase com orgasmo é poder dar uma presentear as pessoas. Tá? Ó, Gabriel, minha família fala que a mesma velocidade que ganho dinheiro eu gasto. Pelo amor de Jeová, você precisa de uma mãe raiz na sua vida. Você precisa de titia pra dar na cara, entendeu? Acordem, gente, acordem. Não queiram perto de vocês pessoas que vão gostar de te ver na merda. É isso, tá? Toma bastante cuidado. Porque tem gente que vai massagear o seu ego só pra você continuar nessa merda que você está no dia de hoje. Queira alguém que vai te tirar ali, vai te sacudir, vai te dar na cara. Eu, daqui a pouco, tenho a minha terapia, a minha psicóloga. Ela é maravilhosa. Por quê? A gente já tá junto desde 2021. Que ela já me deu tanto na cara, tanto na cara, tanto na cara, que eu falo, André, eu amo você, mano. Porque você me deixa com os triplex gigantes na cabeça. E que eu sempre consigo evoluir. Porque eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Hoje eu estou como coordenadora da comissão da mulher aqui de contabilidade no Espírito Santo. Desde que eu entrei, eu pedia feedback.
Eu quero saber o feedback. Eu quero saber um feedback. Para poder ter uma noção de qual é a percepção do outro em relação a mim. Para mudar? Não, para fazer ajustes. Ajuste fino. Toda vez que eu vou fazer uma palestra e tal, basicamente todas as vezes, eu tenho um formulário que eu pergunto. O que você achou da palestra? Da didática? Da fala? E aí eu analiso. Uma das coisas que é até interessante é a questão do palavrão. Em vários lugares, gente, vocês não vão me ouvir falar palavrão, de jeito nenhum. Inclusive eu falo até muito bonito. Mas dependendo do que eu tenho que falar, eu vou xingar. Primeiro que eu sou carioca. Segundo, que isso chama atenção. Nem que você fale mal, mas você tá aqui comigo falando mal de mim. Aí depois você vira e vai falar, pô, não é que ela tem... E aquele que realmente é enrijecido cognitivamente, eu não vou chamar vocês de burro, tá? De jeito nenhum. Mas, eu vou falar, infelizmente a pessoa é rígida cognitivamente. Né? Que pena que a pessoa, ela é tão rígida que ela só consegue ver uma parte da história e não o todo. Tá? Então, se a gente puder, gente, parar para entender, dentro de todo esse contexto de mudança que nós estamos vivendo, observem, ok? 2026 é um ano disruptivo. E isso não é para mim, não é para todos nós. E eu até ouso dizer que eu acho que é até uma parada do mundo, sabe? Desde a pandemia, eu venho falando sobre recessão. Porque, historicamente, gente, inclusive tem um livro aqui, que ele faz um mapeamento de pandemias e o que aconteceu depois. Por exemplo, o crash da Bolsa de 1929 aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Assim como houve várias coisas, aconteceu, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, enfim. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, foi junto com a pandemia da gripe espanhola. Pra isso precisa saber de história. Tô falando, eu sou uma menina inteligente, é que não fica aqui arrotando inteligência pra ninguém. Mas quando há necessidade, eu contextualizo os senhores para que vocês possam entender que existem mais coisas entre o céu do que pensa a sua vã filosofia. Então vamos abrir o nosso leque de entendimento e usar do senso crítico, do bom senso e do autoconhecimento. E coloque uma coisinha na cabeça para finalizar. O lucro do seu negócio é consequência da sua mentalidade. O lucro do seu negócio é consequência da sua mentalidade. Quanto mais rígida for a mentalidade da pessoa de estar aberta a melhorar seus processos, em ter gestão de tempo, em ter clareza de número, aprender a dizer não, entender sua capacidade produtiva e de saúde, menos lucro ela vai ter nesse negócio. E aí eu ainda te digo que vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Por quê, Dani? Porque a mentalidade é ruim. É uma mentalidade pobre. Uma mentalidade enrijecida. Com dificuldade cognitiva. Ok? Então, o lucro é consequência da nossa mentalidade. E eu fico por aqui no Instagram. Essa live vai ficar salva. Vou colocar no YouTube. E continuo aqui no TikTok pra gente abrir para perguntas. Super beijo, fica com Deus e até a próxima. Inclusive a próxima live quarentou, hein? Live quarentou. Ai, mano, eu tô ansiosa pra live da semana que vem, que eu vou colocar a boca no trombone. Tem um monte de coisa que eu nem nunca falei aqui, mas eu vou falar porque vai ser a minha live comemorativa dos meus 40 anos. Ai, tô me achando, gente. Dá licença. Um beijo, até semana que vem.